nós já estamos aí adiantados no nosso curso de tempo indefinido, em que nós vamos seguindo muita intuição, né, e muito comprometimento com a própria temática, que consiste em trilhar, palmilhar aqueles temas básicos do estudo bíblico à luz da doutrina espírita. E um tema específico, que é o tema do exílio, nós optamos por dividi-lo em duas partes, por ser um tema muito complexo, muito palpitante, muito atual. Então, no mês anterior, em abril, nós estudamos o exílio espiritual, estamos falando do exílio espiritual, através do tópico mundo de transição. Então, nós trabalhamos em cima dessa temática no mês anterior. Falamos do nosso mundo, falamos das dificuldades que o ser humano está vivendo, pelas quais ele está passando nesse momento de transição, e lembramos o sentido da palavra transição. Por que transição? Então, didaticamente, a codificação kardeciana classificou o estágio evolutivo dos mundos enquanto fenômeno coletivo em mundos primitivos, em seguida mundos de provas e expiações, depois mundos de regeneração e por fim os chamados mundos felizes ou mundos ditosos. E nós estamos ali no limiar entre o chamado mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Nós falamos desse período de transição, um período de décadas, né? São algumas décadas mais exigentes no que diz respeito ao comportamento moral, ao comportamento espiritual, e pela qual nós não vamos conseguir atravessar com êxito suficiente sem o amparo de Jesus e sem um entendimento profundo do sentido da vida humana. Essa é a questão. Viver de forma consciente e viver de forma inconsciente são dois paradigmas. Só atravessará esse período de transição com êxito, só fará a transição com êxito quem despertar a consciência e passar a viver de forma consciente. O que é viver de forma consciente? Viver sabendo por que se vive e não simplesmente existir. Então essa é a proposta do curso, a gente entender melhor a dinâmica evolutiva e nesse momento do estudo nós estamos tentando compreender melhor como que ocorre, como se dá esse período de transição. Hoje, especificamente, nós vamos aprofundar na temática do exílio. Então, após o período de transição, se intensificam os processos de exílio espiritual, e nós vamos tentar compreender isso também. Tá bom? O texto básico, né? O texto básico, fundamental, que está norteando a nossa conversa, o nosso diálogo fraterno aqui, é aquele que Jesus fala sobre um momento. Então o ali é um lugar, mas um lugar temporal, é um quando, e um quando metafísico, não é o quando do relógio, calendário, é o quando do mundo íntimo. É aquele momento espiritual interior, né? Aquele quando espiritual interior, em que a alma sente o peso do tempo perdido. E essa frase de Jesus, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes, uma expressão semítica que diz respeito a um sofrimento muito intenso. Muito intenso. Essa expressão, pranto e ranger de dentes, não diz respeito a chutar a quina da cama com o dedinho, não. É doído, não é? Agora pense em algo que dói mais que isso, muito mais, e que não tem alívio com medicamento, não tem alívio com gelo, com analgésico. É uma dor interior, a dor que se sente quando se dá conta, caindo em si, o ser humano se dá conta de que perdeu muito tempo. Essa é a dor que Jesus está mencionando, e menciona várias vezes. Não sei, os mais detalhistas, né, se forem lá no YouTube pegarem um vídeo da semana passada, vão perceber que no primeiro slide eu coloquei lá ali, haverá pranto e ranger de dentes, referente ao Evangelho de Lucas. Hoje eu mudei para o Evangelho de Mateus.
Porque Jesus repete isso em quase todos os evangelhos. Se não me engano, 3 evangelhos ele usa essa expressão. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali é um quanto. Então, muitos espíritos vão despertar espiritualmente, tomar consciência do sentido da vida e vão se dar conta de que não viveram. Existiram, mas não viveram de forma consciente. Tá bom? Para a gente poder entender como que se dá esse movimento de despertar da consciência para o sentido da vida, nós vamos utilizar como literatura básica, além desse versículo, os textos contidos no livro Pensamento e Vida, que é um livro indispensável. E eu imagino que ele acaba sendo muito negligenciado pelo movimento espírita. Acho que a primeira edição dele, a primeira diagramação dele não ajudou muito, porque ela vinha em um livro muito pequenininho, e nós temos aquela perspectiva de que o livro pequeno ele tem um conteúdo inferior em relação ao livro grande, né? Mas o Pensamento e Vida é um livro realmente, né? Mensagens curtas, mensagens bem concisas, mas de uma profundidade incomparável. E eu selecionei algumas lições do Pensamento e Vida, alguns tópicos que o Emmanuel trabalha nesse livro, para a gente poder entender como é que a alma desperta, como é que ela acorda. Bom, o primeiro tópico do livro Pensamento e Vida é conhecido como o primeiro capítulo, Espelho da Vida. O que o Emmanuel vai dizer nesse capítulo? A mente é o espelho da vida em toda parte. O que o espelho faz? Reflete. Ele reflete o quê? Está na frente dele. Ele reflete luz. Não. O espelho reflete a imagem de qualquer corpo que esteja à frente dele. Então apaga a luz. Fecha o quarto, apaga a luz, o que ele vai refletir? O espelho reflete luz. É isso que o espelho reflete. Quando Emmanuel utiliza a metáfora do espelho para iniciar um processo de compreensão da estrutura mental, ele está primeiramente afirmando que todo instituto mental, todo organismo mental realiza um movimento reflexivo, de refletir luz. É luz física? É luz física? Não. É um livro espírita. Então não é um livro que fala sobre a ótica no seu sentido, né, acadêmico. É um livro que fala de espiritualidade. Então, quando Emmanuel compara a mente ao espelho, ele está afirmando que ela reflete luz. Qual luz? Espiritual. Luz espiritual. Numa perspectiva física, a luz, ela vem de onde? A luz na Terra. Sol. Então, uma luz que segue um movimento descendente. É lógico que a gente não está falando também numa perspectiva astronômica, porque o alto e baixo no espaço não existe, né? Mas se nós pensarmos, né, na Terra não como uma esfera, mas como um planisfério mesmo, né? A Terra plana, num olhar mais limitado, a luz vem de cima para baixo, vem do alto. E é refletida gradativamente conforme a polidez do corpo. Quanto mais fosco, menor a reflexão. Quanto mais polido, maior a reflexão. Nós vamos aprofundar isso aos pouquinhos. Vamos ver o que mais que o Emmanuel fala. Confinados nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Então nós temos primeiro os reinos inferiores, né? Mineral, vegetal e animal. Aí depois a consciência desperta, começa o reino hominal. E quando nós superamos a humanidade, quando superamos a condição humana, aí nós não somos mais humanos, nós somos anjos. Leiam depois em casa
que é a questão 96 do Livro dos Espíritos, depois pula para 102, que é quando vai falar já dos espíritos de primeira ordem, né? A escala espírita. Na 96, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos são todos iguais. Aí os espíritos dizem que não, que existem entre os espíritos uma hierarquia. Quanto mais superior, maior autoridade sobre quem é mais inferior. Aí em seguida Kardec, com os espíritos juntos, eles vão organizando essas categorias espirituais, essas ordens espirituais, até chegar nos espíritos de primeira ordem. Se ele começa a trabalhar lá na questão 102. Quando ele começa a falar dos espíritos de primeira ordem, ele fala dos espíritos que estão acima de todos os outros. A autoridade deles é irresistível. Portanto, quando um espírito muito inferior começa a errar, ele não está errando porque o muito superior não manda nele. Ele está errando porque o muito superior decidiu deixar errar. Então, Gregório era o governante de uma cidade, uma região muito sombria, lá no livro Libertação. Não é porque os superiores não davam conta de controlar ele, é porque permitiu. Aí na questão 102, ao falar desses espíritos que têm uma autoridade absoluta sobre os demais, Kardec vem embaixo e começa a comentar quem são esses espíritos. Aí ele fala: estes são aqueles que nós comumente chamamos de anjos, arcanjos e serafins. Quando o pessoal vai falar dos espíritos de primeira ordem, que a espiritualidade da codificação chamou de espíritos puros, nós vamos comentar isso no movimento espírita, o pessoal fala assim: ah, está falando de Jesus. E não está. Vamos lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Humberto de Campos vai descrever uma corte de anjos, arcanjos e serafins que assessoram Jesus no governo planetário. Esses são espíritos puros. Esses são os espíritos puros. Anjos, arcanjos, serafins. Vamos citar um que governa o planeta, o nosso país. Anjo Ismael é um deles. Esses espíritos chegaram no topo. E Jesus? Jesus, ele é governador de anjo. Ele entra numa outra categoria que vai ser trabalhada lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Vai merecer vários capítulos no livro A Gênese. Ele é um Cristo. Ele é um Cristo. É outro patamar evolutivo. E aí não vamos nem aprofundar muito nisso, mas ele é um Cristo. Nós sabemos, temos notícia, só que nós sabemos, que ele é governador de um orbe e nós vivemos nesse orbe, a Terra. Mas um Cristo pode governar mais de um orbe. Então nós não sabemos, mas pode ser, não, pessoal da internet, não estou afirmando nada, pode ser que Jesus governe mais de um orbe. Porque ao que nós sabemos, através da codificação kardeciana, existem Cristos planetários, Cristos que governam um sistema solar, um sistema planetário. Então, nosso sistema solar tem um governante. Cristo que governa a galáxia, Cristo que governa o universo, porque é mais de um, é multiverso, é mais de um. Então, são os Cristos. Olha como é que funciona a evolução, gente. Reino inferior, mineral, vegetal, animal. Reino homem, o reino hominal depois anjo, existe uma categoria entre os anjos, evolução angelical. E acima dos anjos, aí começa a evolução dos Cristos. E aí, assim se perde a evolução e Deus é inatingível. Então, só para a gente poder se situar, o que é um estudo de evolução? Por que ele é tão fascinante, né? Uma coisa curiosa. Tem um pincelzinho aí? É. Embaixo, dentro da caixa azul. Depois fugir um pouco da... Não, filho, aqui, ó. Aí.
mostrar uma coisinha, só para a gente pensar. Uma coisinha. Essa parte do Livro dos Espíritos, que trata da evolução, da hierarquia espiritual, Kardec chama isso didaticamente de escala espírita. A palavra escala, é uma palavra latina, quer dizer escada. Então ele está falando de uma escadaria, certo? Está falando de escadaria. Ele vai classificando em cada degrau uma ordem de espírito. Aí, quando ele fala de primeira ordem, ele está falando daqueles que chegaram no topo da escadaria. Então vamos pensar que na casa de meu pai tem uma escadaria. Essa escadaria tem um topo, mas ela não tem um teto. Não tem. Tem um topo, tem um último degrau, mas para quem caminha. Por que usou a expressão escada? Quem usa para se movimentar? Pernas. Um passo, depois outro, vai subindo degrau. Aí chegou no topo. E quando chega no topo, a evolução dali em diante, ela não precisa mais de escada. Ela continua a ser ascensional, mas ela dispensa escada. Por quê? Dali em diante não é anjo. O que anjo tem? Asas. Quantas? Duas. Então tá. Nós já sabemos disso. Daqui em diante a evolução continua, ela é ascensional, mas você não precisa mais de escada. O que nós sabemos sobre essa evolução angelical? Absolutamente nada. Nada. O Livro dos Espíritos só trata até aqui, ó. Daqui para lá, nada. Nada. É evolução de anjo. Anjo tem duas asas. A gente pode sondar, mas é só sondar um pouco essa evolução a partir de Emmanuel. Quando Emmanuel fala que o máximo da evolução é quando o ser, o espírito, aprende a utilizar duas asas. Ó, está falando de quem? De anjo. Quais são as duas asas que o Emmanuel menciona? Alguém lembra? Amor e sabedoria. A gente pode concluir, sem medo de errar, que a asa do amor é a da direita e a asa da sabedoria é da esquerda. Por quê? Porque a direita é o lugar do coração. A asa do amor é da direita, a da sabedoria é da esquerda. Alguém comenta assim: não pode ser, porque o coração está do lado esquerdo, não é? O coração está do lado esquerdo, então a asa do amor é do lado esquerdo, não é? Não é. Porque Emmanuel está usando a metáfora da asa, mas na verdade ele está falando de hemisférios do cérebro. Não é isso, Adriano? A asa da direita é do amor. O que caracteriza o hemisfério direito? Vamos lembrar? Sensibilidade, ludicidade, afetividade, criatividade. E o lado esquerdo? Intelecto, a questão motora, né? Racionalidade. Ele está falando desses dois hemisférios cérebro. Ele está falando dessas duas potências lá. Que o anjo desenvolveu a um nível tal que não é mais asa de galinha. Não serve para nada asa de galinha, né? Só para fazer churrasco. Isso aqui é a asa de águia. Isso aqui é a asa. Desenvolveu o entendimento, a sabedoria. Desenvolveu o sentimento, a emotividade a um nível de excelência tal que agora se movimentam e eles seguem um caminho ascensional. Tá, agora nós podemos voltar para lá. Agora fica fácil, mas deixa eu pensar que eles não voltam. Confinados que nos achamos entre a animalidade e a virtude. Homens. Somos homens. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Então, o que caracteriza o estado nominal? Consciência desperta.
desenvolvido e aperfeiçoado. Também é outro patamar. Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, na animalidade, onde reina o instinto, nós vamos nem sondar o reino vegetal mineral, que é um papo mais profundo, né? Mas na animalidade, onde reina o instinto, o animal não opera, ele não cria, ele não reconstrói, o animal só obedece, só realiza. O que move o animal? Não é um movimento autônomo. O que move ele? O instinto. O instinto não é criativo. Ah, mas a abelhinha faz a colmeia sempre do mesmo jeito. E ela consegue não fazer a colmeia? Não. Por isso que Kardec vai dizer que o instinto, os espíritos vão dizer para Kardec, que o instinto é o guia infalível. Infalível. É perfeito. O instinto é perfeito. O instinto não é algo ruim. O instinto é a espiritualidade superior comandando os reinos inferiores. Eles são absolutamente comandados. Agora o homem, ele coopera. Ele opera junto com Deus. Ele opera junto com Deus. Por quê? Porque já tem a consciência desperta. Porque ele já tem livre arbítrio. O livre arbítrio é concedido e nós adquirimos ele no momento em que a racionalidade começa a operar de forma mais intensa e a emotividade também. O que era sensação vira emoção, o que era automatismo, o que era instinto vira inteligência. A partir desse momento, nós operamos juntos, agimos juntos. Bom, definindo o princípio da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos, o livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição. Então não pensem que o destruindo ali está no sentido negativo e ruim, não. É algo necessário. E que quando o homem realiza, ele está a serviço também de Deus. Destruindo também? Sim. Destruindo. Isso é tão delicado, é um tema tão sutil, a gente vai com muito respeito palmilhando, pisando esse assunto, mas quando a gente consegue alcançar isso, a gente passa a ter uma fé diferente. Quando a gente entende que até o mal na criação está a serviço de Deus. Nada foge do controle do Criador. É algo que a princípio assusta, é algo que nos causa estranhamento, mas quando a gente passa a assimilar com mais segurança, sem preconceitos, a gente começa a se sentir mais forte. A gente começa a falar, poxa, não tem nada então fora do controle de Deus. Nada errado. Nada errado. Mas até a destruição da natureza, nós vamos sofrer a consequência dos nossos excessos. Mas, gente, vamos tentar, relativizar um pouco, porque existe no plano espiritual tecnologia para recompor o cerrado quantas vezes precisar. Quantas vezes precisar. Um asteroide, um instrumento de destruição na mão de Deus. Mas olha lá, destrói e em seguida refaz. Pode ser algo de apologia, viu? Então vamos sair detonando. Não é isso. Quando a gente age de forma inspirada, a gente consegue ver o que há de positivo, até naquilo que foi feito de equivocado, e tirar proveito daquilo.
extrair o bem do mal, mas quando está inspirado. Senão a gente fica só lamentando mal, queixando mal, do mal, né, falando do mal. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Isso é muito importante. Qualquer pessoa da área da engenharia vai saber uma coisa: tem um negócio na construção que não pode ser ruim. O quê? Alicerce. O resto dá até para remediar depois. Mas se o alicerce for muito ruim, o que tem que fazer? O abaixo, aí o comentário anterior. Destruir e refazer. O que o Emmanuel chamou de alicerce da vida? A mente. Então, uma mente que edificou a própria existência, aliás, uma existência que foi edificada, erguida, sobre uma mente deteriorada ou degenerada, toda aquela existência vai ter que ser decomposta para ser refeita. Tem um filósofo francês chamado Michel Foucault, um grande filósofo francês. Uma vez perguntaram para o Foucault: você escreve sobre tudo, você é um filósofo, é um historiador, é um antropólogo, um sociólogo, o que você é? Sabe o que ele respondeu? Ele falou: eu sou um pirotécnico. O repórter, o jornalista, né, não entendeu. Como assim pirotécnico? Ele falou no sentido da engenharia mesmo. A pirotecnia é uma área que cuida de explosivos. Mas nos explosivos aplicados à engenharia, qual que é a função? O abaixo. Tem ciência para isso, né? Tem que ter ciência, não é simplesmente botar dinamite em qualquer lugar, não, né, Felipe? Né? Tem que ser no lugar certo para destruir do jeito certo, limpa o terreno e ergue o novo. Ele está falando disso. Quando ele falava sobre sexualidade, quando ele falava sobre os usos do poder, Michel Foucault estava falando disso. Ele queria desconstruir concepções velhas, mofadas, trincadas, para que algo novo, ele não sabia o que era, algo novo se elevasse. O trabalho da espiritualidade, através de noções profundas, como as que o Espiritismo nos trouxe, é um trabalho de desconstrução de concepções. Põe abaixo a concepção velha para que o novo surja, se erga. Então a nossa estrutura mental, ela precisa ser reconstruída. E vocês já viram alguma explosão delicada? Tranquila, serena? Não foi uma explosão tão calma. Lá no andar, lá no prédio no Rio de Janeiro, foi calma aquilo, não foi? Não. Todo o processo de demolição é um processo impactante. No mínimo impactante. Bom? Aí eu fiz um gráficozinho, como eu sei que é um assunto muito árido, né? Um tema muito profundo, eu fiz um gráficozinho para a coisa ficar mais fácil a gente entender. Então, o facho luminoso, luz espiritual, é entendimento que vem do alto. Tudo que é bem, tudo que é verdade, vem de Deus. Então vem do alto. Esse facho de luz, ele chega naquelas mentes que estão em sintonia, capazes de refletir. Então, coloquei um molequinho ali, está escrevendo um texto, né? Está escrevendo um livro, por exemplo. O reflexo mental dele vai chegar em outro através das páginas escritas. Porque primeiro atinge a emotividade, ele se emociona, depois atinge o entendimento, a ideia, a racionalidade, aí ele transforma a emoção em palavras, e depois aquilo se exterioriza. Aquilo é socializado, compartilhado. Em seguida a gente tem um sujeito que vai estudar o livro para preparar uma palestra, por exemplo. E ali eu cuidei de fazer a estrutura do espelho bem ao modo que o Emmanuel explica. Então,
atingido, é o ponto A, é o ponto de interiorização, é a face do espelho. O espelho não funciona assim, é um vidro, e no fundo do vidro, uma película escura, né? Normalmente uma película bem fininha mesmo de metal. Aquela é a contraface, né? E a face é a parte do vidro onde a luz incide, onde ela toca. Então o ponto A é o ponto de interiorização. É a emotividade. Quando um reflexo qualquer me emociona. Algo que eu li, algo que eu ouvi, algo que eu vi, algo que eu experimentei, aquilo primeiramente me causa alguma emoção. O ponto B é o centro das ondulações, é o cérebro, é a mente, é a racionalidade deles. Esse ponto é onde a emoção é processada, onde a gente vai processar o que sentiu. A gente vai tentar entender aquela emoção, dar sentido para ela. O ponto C, aí de novo, depois que saiu do centro do espelho, a luz não volta, ela não é refletida, por onde ela vai passar novamente? Pela face. O que é a face? Coração. Então a gente se emociona, depois a gente pensa sobre aquilo, depois a gente vai exteriorizar. No momento em que a gente vai exteriorizar, a gente volta a se emocionar. Volta a ter emoção na jogada. Esse processo ali, entre o A e o B, é a emoção produzindo a ideia. Depois, entre o B e o C, é uma ideia provocando uma emoção. Então, o sujeito estudou, o livro foi escrito, aí ele vai e faz uma palestra, por exemplo. Grava um podcast, grava um pode ser. Ele vai sensibilizando uma outra pessoa que estava lá trabalhando, escutando aquilo, né? Aquela palestra, um áudio, por exemplo. Mas eu estou aplicando a questão da difusão doutrinária, mas isso vale para qualquer circunstância da vida. Então, um processo de reflexão. Só tem um problema nisso. Qualquer pessoa no espelho, que tem um espelho em casa, sabe disso. Quando vai encebando o espelho, vai sujando o espelho, você não limpa o espelho, todo mundo bota a mão gordurosa no espelho, a poeira cai em cima da gordura, aquilo vai ficando embaçado. O que está embaçado? A contraface ou a face? A face. É o fundo escuro ou a frente do vidro que está sujo? A frente. Quando você projetar uma imagem, ou seja, você incidir luz e a face está embaçada, a contraface vai conseguir refletir com acerto? Então você consegue se ver no espelho? A luz consegue atravessar? Não consegue. O que precisa ser limpado? A face. O que é a face? Coração. A emoção. Estão entendendo agora por que se fala tanto no Espiritismo, que o Espiritismo veio para o coração, o Evangelho veio para o coração, não veio para o cérebro? Porque se o coração estiver enfermo, se a emotividade estiver conturbada, estiver perturbada, o entendimento não vai absorver aquilo com clarividência, com claridade. O que acontece? A face está mais escura. Quando a luz bate na face, ela segue a sua rota para a contraface, ela passa pelo coração e segue para o cérebro, já de forma deturpada, de forma alterada. Então, na hora que ela retorna de forma alterada. Estão entendendo agora por que durante a Idade Média, muitos sacerdotes leram a Bíblia e usavam aquilo para queimar pessoas na fogueira de Inquisição? A luz saía da Bíblia, mas antes de ir para o entendimento, passava por um coração enfermo, distorcia, e quando devolvia de forma adulterada. Então, tudo que nós fazemos aqui, todo esse esforço na difusão doutrinária, o trabalho do ser,
trabalho das federativas, os congressos, os cursos como esse que a gente está promovendo, tudo isso deve vir acompanhado de um exercício pessoal, individual, de aperfeiçoamento da própria emotividade. Porque senão a gente torce, entende as coisas da nossa maneira. Querem um exemplo? A gente lê lá no Evangelho assim: é necessário perdoar. Aí sabe o que a gente faz? A gente aplica esse entendimento só para quem é do nosso sangue. O meu marido me maltratou, eu tenho que perdoar, eu amo ele, ele me ama. Meu filho me maltratou, eu tenho que perdoar. Meu irmão me maltratou, eu tenho que perdoar. Aí quando é na rua, eu vivi isso essa semana, né? Quando é na rua, alguém no trânsito, por exemplo, te ofende, aí a gente usa um outro versículo do Evangelho. Aquilo a gente não pode. A gente vai torcendo as coisas à nossa maneira, de modo que o Evangelho é aquela sementinha que cai no nosso coração, no meio de espinho, de pedra, e não germina. Não vinga, não vai para frente. Oi? O Evangelho, a lei mosaica para Jezeel e Saulo é a mesma. É a mesma, né? É o mesmo texto. O César Carneiro, meu amigo querido, meu professor de coração liberado, eu tinha uns 16 anos, eu estava lendo Paulo Estevam, impressionado com o Jezeel. Aí eu falei pro César, César, eu estou com 16 anos, já li uma porção de livro espírita. O Jezeel tinha mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velho, só tinha lido o Velho Testamento. E ele testemunhava amor e eu não consigo. Ele falou: olha, filha, porque para bom entendedor um pingo é letra, né? A gente, para espelho, onde o vidro, a face está limpa, a luz bate, a imagem é clara, né? Agora, quando o vidro está fosco, alguém está lembrando de alguma carta de Paulo, com isso que nós estamos falando aqui? Mais famosa, né? Coríntios, né? Lembra? Hoje vejo em parte, mas então verei como sou visto, face a face. Está falando do espelho mental, do espelho da vida. Vê em parte, vê o borrão, vê turvo. Mas à medida que o vidrinho vai sendo polido, e não acha que esse movimento é delicado, porque é uma crosta, né? Uma casca no vidro do espelho, que com equipamento pesado para polir esse espelho. Até ficar daquele jeito, né? Tudo vai depender de um outro mecanismo, que é o mecanismo da vontade. É um outro capítulo do livro Pensamento e Vida. Capítulo importantíssimo. Se não me falha a memória, é o segundo capítulo. Segundo, né, André? O segundo capítulo. Vontade. Primeiro, o pessoal vai ler esse capítulo do Pensamento e Vida com aquela confusão entre... Ele vai com a perspectiva gastronômica, né? Confundindo vontade, desejo. Vontade é a mesma coisa que desejo. Tipo, eu estou com vontade de comer brigadeiro, eu estou com desejo, mulher grávida, eu estou com desejo de comer manga com framboesa, né? Não é isso. Aqui Emmanuel está falando de um mecanismo da mente, né? Um atributo concedido por Deus que coincide com a autonomia espiritual. A vontade nasce junto com a vitória da racionalidade sobre o instinto. Então o animal, ele tem esse mecanismo? Não. O animal só obedece ao instinto. Vontade, só o ser humano. Né? Do ser humano para frente, né? Do ser humano para frente. E qual que é a função da vontade? A função da vontade é auxiliar o homem a não se escravizar de novo ao instinto. É isso. Então, a vontade não é aquilo que me faz querer comer carne. Vê uma picanha, quero comer uma picanha gordurosa, e como. Não, isso não é a vontade. Isso é o desejo. É o instinto agindo. Vontade
mas você já almoçou. Entendeu? No campo da sexualidade, é um desejo, um instinto. Eu quero manter relações sexuais com aquela mulher, à vontade, mas ela é casada. Isso é a vontade. A vontade é o que dá disciplina, né? Vamos ver o que o irmão diz? A vontade é a gerência esclarecida. Só é esclarecimento quando a racionalidade e a emotividade superam o instinto. O instinto nunca deixa de existir, mas passa a estar submisso a algo maior que a vontade. E vigilante, né? Governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois a laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então o instinto é irresistível para o animal. No homem, o instinto passa a ser limitado pela vontade. Olha só que interessante. Então, se obedecer cegamente o instinto é retroceder em comportamento, né? Não enquanto patrimônio completo, mas aquela atitude é um pequeno retrocesso ao reino da animalidade. O que eu tenho que exercer, lançar a mão para não cair moralmente? Vontade. A vontade. O instinto é o que me faz querer me proteger do frio. A vontade é o que me faz dizer, não, aquele agasalho você não pode tirar, porque se você tirar o agasalho daquela pessoa, ela que vai sentir frio. A vontade é o que vai me frear. A vontade é o dispositivo que me conduz para Deus no momento em que eu desperto para a minha consciência. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Senão fica desarmônico. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia institui lei interrogável, mas pode impor, olha as palavras que a Emmanuel está usando, de impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, todo médico, né, quando vai prescrever uma dieta, né, um procedimento, dizer o que você não pode mais fazer, né? Ortopedista, peso você não pode mais carregar, não pode dobrar a cintura. O médico está contando, está acreditando, querendo acreditar que o paciente vai exercer a sua vontade. Vai vir um instinto, né, um impulso automático para realizar alguma coisa. Agora, um detalhe, gente. A luta da vontade contra o instinto não é tão intensa e tão difícil quanto a luta da vontade contra o vício, que é o outro terreno. O instinto é positivo. O instinto é a fome, por exemplo. Né? O instinto é a fome. Eu estou com fome, mas a minha vontade vai ser maior, eu vou esperar acabar a reunião. Não vou morrer mesmo, né? Então eu vou segurar minha fome até acabar a reunião. Não vou sair agora. Se a gente obedecesse cegamente o instinto, a gente ia levantar agora e ir embora. Oi? Luiz, pode-se falar que a vontade está na consciência? A vontade é o que a gente chama de consciência. A vontade é o que a gente chama de consciência. Aqui o Emmanuel dá outro nome. Vontade ela é o elemento central da consciência, a ponto de a gente poder se confundir com a consciência. É o que faz a gente estar consciente. É a vontade. Agora o drama é a luta contra o automatismo, contra o vício. O vício é o mau uso do instinto, é a paixão. Kardec, no Livro dos Espíritos, compara a um cavalo, não é? Se você consegue domar o cavalo, ele te serve, ele é útil. Mas se você deixa o cavalo sem rédea, o que ele faz? Te derruba. Então, o instinto indomado é o vício.
fome que você não domina e que você fica comendo o tempo inteiro, a alimentação que você não controla é vício. Né? A vontade de deitar é um instinto, repouso. Agora, quando você quer o tempo inteiro ficar repousando, isso já é vício. Você perdeu o controle da sua situação. Aí, quando a vontade tem que segurar, isso aí é difícil, viu? Quando ainda é só a natureza agindo, a vontade ela controla mais fácil. Mas depois que aquilo cristalizou, aquilo se tornou mais denso, aí é mais difícil, é mais complicado. Aí é o chamado bom combate, né? O que é o bom combate que Paulo de Tarso fala? É a luta da vontade contra o automatismo, né? Contra o nosso conservadorismo. A gente vai conservando alguns maus hábitos que depois, para desprogramar o sistema, é complicado, né, Eduardo? Aí é só os caras vão em programação, né? Oi? Então, quando às vezes a gente fala assim, o instinto fala mais alto. Como é que ele está falando mais alto? É a vontade que está calada. É porque a consciência é um pouquinho mais. Se a gente falou que a consciência é bem próxima da vontade, a ponto da gente confundir, mas a consciência é algo mais amplo, né? Porque a consciência é quem vai dizer a voz de Deus, né? Onde está escrito a lei de Deus. A consciência é quem vai dizer para a vontade, pega! Entendeu? Se a consciência não é ouvida, é a vontade, nossa vontade que está dormindo. Né? Então alguém vai dizer assim, tem gente que tem a consciência dormindo. Não, não tem a consciência dormindo. A lei de Deus sempre fala. Só que a consciência falou, o que faltou? Vontade. Por isso que a gente erra. Por isso que a gente erra. A pessoa, quem falou? Reincide no erro. Isso. A gente sabe que está errado. Lógico que sabe que é, não é, Adriana? Você sabe. Mesmo que seja uma vozinha na consciência lá longe, sussurrando, você fez, está errado. Vai lá e faz diferente. Aí o que falta? Vontade. Aí a vontade não agir. Né? O que vai precisar então? Educação. O processo de educação a educação é o uso orientado da vontade no sentido de polir, aperfeiçoar, tornar mais clara a face do espelho. Então o que é que vai limpar a face do espelho? A vontade. Mas essa vontade precisa ser orientada, precisa ser acordada e orientada. Aí é um processo lento, não é da noite para o dia. O Emmanuel fala um negócio forte, eu não me lembro se era um Consolador. O pessoal aí que lembrar essa frase, ou mesmo na internet, depois já não gosta, mas o Emmanuel ele diz assim, acho que é um Consolador mesmo, ele fala, que não acredita em mudanças repentinas. Forte isso que ele fala. Não acredita em mudanças repentinas. Mas e Paulo de Tarso na estrada de Damasco? Paulo não mudou na estrada de Damasco. A vontade acordou. A consciência gritou e a vontade acordou. A mudança de Paulo de Tarso levou 30 anos. 30 anos. E a gente pode considerar que o processo de mudança moral em 30 anos é relâmpago. É rápido. Porque 30 anos depois, bem dizer, ele tinha vontade de ir para Roma. Chega uma carta de Tiago pedindo para ir para Jerusalém e ele não queria atender a princípio. O impulso foi de não atender, porque ele não gostava de Tiago. Aí ele abre o evangelho, reconcilia com o teu adversário quanto antes. Aí ele sonha com a Abigail e ela fala, vai para Jerusalém. Aí ele vai. Aí a vontade faz, o carro não dá. Mas o impulso ainda era outro. Então Paulo levou 30 anos. Esse processo de educação da vontade para que ela promova a renovação espiritual, é um processo que demora décadas, séculos, para alguns espíritos. E aí nós já estamos começando a entrar na transição para alguns espíritos milênios. Alguns espíritos milênios. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Esse livro do Emmanuel, de Pensamento e Vida, ele é muito perfeito.
Porque o Emmanuel, ele vai, volta, sabe? Ele fica dançando. É um bailado literário. Ele já está lá no capítulo sobre educação. Onde é que ele volta? No primeiro capítulo, Espelho da Vida. Então ele fica passeando numa temática só, num eixo estrutural, que é a metáfora da luz e da mente como espelho. Ele fica passeando nisso. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. Então o Emmanuel está falando de pouca cultura espiritual. O problema da educação se resolve lendo muito livro espírita. Às vezes eu fico preocupado, a gente está em bastante contato. Eu vou falar por aqui onde eu estou trabalhando. Lá no ser, as pessoas, o entusiasmo que às vezes elas entram, baixando todo o material, baixa todos os podcasts, baixa todos, né? Assiste todos os vídeos do YouTube, compra os DVDs, compra os livros. Naquela sede, isso é positivo, a gente acha muito bacana, mas a gente fica pensando, refletindo, né? Uma coisa importante, a ignorância que o Emmanuel está mencionando ali como uma sombra, não é ignorância espiritual sobre as leis da vida, é uma ignorância sobre si mesmo, porque a coisa mais importante que a gente tem a estudar não é só o Evangelho, mas a nossa própria realidade espiritual. Tem duas perguntas no Novo Testamento, gente, que Jesus faz em momentos diferentes, que evangelhos diferentes, que são as duas mais importantes perguntas que o Evangelho dirige ao leitor. Jesus faz elas aos discípulos, mas quem lê tem que vestir a carapuça. A primeira delas, se não me falha a memória, é no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas ou de Marcos, um dos dois, ou João, sei que não é Mateus. Jesus está caminhando e João Batista tinha apontado Jesus para os discípulos, para João, Tiago e André, e fala: ó, aquele é o Messias. E eles começam a seguir Jesus. É ele. E Jesus caminhando, eles seguindo Jesus. Em dado momento, Jesus para e vira para eles e faz uma pergunta que é a pergunta mais importante do Evangelho, junto com uma outra. Jesus pergunta para eles assim: que buscais? Essa pergunta tinha que estar numa tabuleira do pessoal da casa. Aí eu falo para o Marcelino, todas as casas estou falando isso, tem que estar numa tabuleta, numa placa na frente, no centro. No de oráculo de Delfos, lá não perguntava, conhece a ti mesmo, afinal, né? Todo centro espírita tem que estar com essa pergunta que Jesus fez aos discípulos na porta do centro, porque não basta você vir para o centro. Eu vou propor isso para o pessoal do C, né? Abrir o site do C e primeiro dar essa pergunta: que buscais? O que você está buscando? Para você saber o que você está buscando, você tem que saber o que você necessita, o que te falta. E para você saber o que te falta, questão 919 do Livro dos Espíritos. Lembra? O que Santo Agostinho fala? Conhece a ti mesmo. Aí Kardec pergunta: mas sei, isso é importante, mas como é que é isso? Fazer como eu fiz em minha última existência, né? Todo dia antes de dormir, passava o dia limpo, né, Maria? Passava um pente fino, e aí você toma contato com as próprias necessidades. O que te falta? Aí você vai saber responder a pergunta: que buscais? Qual que é a segunda pergunta que vocês devem estar curiosos? Jesus, lá no Evangelho de João, isso eu lembro. Jesus reúne os discípulos todos e pergunta assim: quem o povo tem dito que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Aí Simão Pedro responde: tu és o filho. Pois eu digo que tu és o Filho de Deus, Messias, governador espiritual da terra. Porque primeiro eu tenho que saber o que eu estou buscando. Depois eu tenho que saber quem vai me atender, quem vai me ofertar o que eu busco. Quem? Jesus. Mas eu sei quem é Jesus? Eu sei o que ele tem para oferecer? Se eu conhecer eu mesmo em profundidade e conhecer Jesus em profundidade, aí pronto, eu estou começando a fazer o trabalho de educação.
Porque são as duas coisas aliadas. Quando eu pego o Evangelho, venho para o centro, quem que eu estou querendo conhecer? Jesus. E quando eu saio do centro, à noite antes de dormir, olho para a noite estrelada, fico pensando sobre quem é Jesus e pensando sobre quem eu sou. Eu estou tentando responder a pergunta que buscais. Essas duas coisas. Estudo e meditação. Só estudo é exercício, exibicionismo intelectual. Estudo e meditação. E reflexão. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa de esmeril do trabalho. Todo mundo sabe o que é um esmeril, gente? É um negócio que vai limando, né? Não é isso? Esmeril vai lá, ó, atrito. Se eu pegar os livros do Chico Tudo e for para uma fazenda isolada, aí eu vou evoluir, porque eu vou ficar lendo aquilo e meditando? Não. Eu tenho que ler, meditar e atritar. Ó, Guimarães Rosa, livro Grande Sertão Veredas. Pedra com pedra que se dão, se arredondam. Faca com faca que se dão, se amolam. Eu tenho que conviver. E quanto mais difícil for a pessoa com quem eu tenho que conviver, mais competente é o esmeril. Vai pegar o espelhozinho lá, ó. Jesus vai pegar uma flanelinha chamada marido, uma flanelinha chamada esposa, uma flanelinha chamada filho, patrão. Aí mexe, só que ele tem um problema, né? Jesus tem mania de perfeição. Ele tem essa mania. Aí ele pega o indivíduo e fica esfregando na face do espelho, que é o coração, né? Vai esfregando, ele ainda faz sabe? O hálito, né? Divino, né? O hálito espiritual. Então ele vai atritando, e depois de muito atrito, o coração vai se tornando limpo. E aí sim, a luz do entendimento passa por ele e chega na contraface do espelho. Isso é educação. Libertar e polir o coração. Nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em precisa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Julinho, o pessoal vai fazer oficina de arte, né? A gente atua um pouco na área de arte espírita também. E aí, o que eu faço para ser um grande artista espírita? Né? Para eu escrever bonito igual o Gladstone. Tem que passar pelas experiências que o Gladstone já passou. Porque quem cria arte é o cérebro, é a mente, é a razão. Ela que elabora, ela que constrói. Só que ela constrói em cima de uma matéria-prima, de uma massa, de uma matriz. De onde vem a matriz? O Gladstone fala dos altiplanos, né? Veio de cima. Agora, para tocar o cérebro do jeito que veio, a face do espelho tem que estar transparente, limpa. Então não adianta, se você acabou de brigar com a mãe, brigar com a esposa, brigar com o patrão, está nervoso, aí você senta com o violão e quer compor para o encontro espírita. Não vai sair nada. Nada que presta. Pode até sair um heavy metal do Senhor lá, né? Mas não vai sair nada, viu, Gabriel? Não vai sair nada que presta. Então, o senhor Honório falava muito da dieta mental, dieta espiritual. Você vai criar, está precisando escrever um artigo espírita, preparar uma palestra, começa a ter uma vigilância mental maior, né? Não fugindo das pessoas, mas convivendo com elas e se submetendo a elas. Ou seja, não revidando, não aceitando o convite ao duelo. Deixando-se esmerelar. Essa semana eu tinha que preparar um estudo da quarta-feira, estudo minucioso do Evangelho. Na noite de terça-feira eu resolvi brigar com o vizinho por causa do barulho.
Às vezes ele até vai assistir o vídeo agora. Eu fui brigar com o vizinho por causa do barulho. Isso é muito importante. Mas só para a gente, o palestrante, não ficar na berlinda, quem vai assistir uma palestra também. Porque se você perde o foco espiritual e o coração vem para o centro para assistir a palestra, mas ele está perturbado, o que você vai assimilar da palestra? Não vou dizer que nada, né? Alguma coisa sim, mas porcentagem bem menor. Tem que vir se preparar para vir assistir uma palestra, né? Entrar no clima. E qual que é a melhor dica que eu posso dar para vocês? Assistam palestra todo dia. Porque aí você tem que se preparar todo dia, né? O pessoal fala assim, dia de desobsessão, eu não brigo com os meus parentes porque tem desobsessão. Que ótimo, então faça uma reunião desobsessiva todo dia. Se possível, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite, porque aí a sintonia fica, perene, né? Constante. E agora, eu fiz um esquemazinho aqui para a gente compreender isso melhor. Passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Jesus diz assim: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Nós vamos fazer aqui o clássico, né? Miudinho. Bem rápido, normalmente ele é bem demorado. Né? Vamos fazer rapidão, mas só para entender um pouquinho da técnica também, né? Então nós extraímos aqui 3 palavras que são palavras-chave, né? São os termos centrais dentro do versículo. O pedir, o buscar e o bater. Várias perspectivas podem ser lançadas sobre essas 3 palavras que Jesus utilizou. Só que nós vamos lançar uma perspectiva aqui, um olhar, um ponto de vista, com base no que nós estudamos de Emmanuel, pensamento e vida. Vai ficar assim. O pedir é quando a gente entra em sintonia emocional com a luz divina, com a inspiração divina. Então, pedir é sensibilização, é emotividade. Sabe o que é o pedir? Quando o Gabrielzinho toca a música, né? Acaba de tocar alívio, na hora que você toca a música, você entra no clima da música, ela te emociona, não é? Por isso, gente, que música na casa espírita não é um adendo não, viu? Uma enfeite. Não é só para abrir e fechar trabalho, não. Música na casa espírita é um elemento primordial, porque ajuda nesse processo inicial de sensibilização. Por isso que livro espírita não é um negócio que você pega na estante só quando tem que preparar aula de evangelização, não. Ou porque o doutrinador da casa diz que você tem que treinar para desobsessão. Não é isso não. O livro espírita, a leitura tem que ser diária, para que a gente possa predispor o coração, para que a gente possa pedir. Toda emoção nobre e elevada é um pedido do ser dirigido a Deus. Em seguida vem o buscar, porque não basta só emocionar, você tem que tirar daquela emoção a essência. Não basta ter pétalas de rosa, porque você fazer o perfume, você tem que tirar a essência da rosa. Então vem um processo de mentalização, de entendimento, de estudo, de reflexão. Você estuda alívio, né? Como se estivesse estudando um livro do Chico. Você vai meditar sobre aquilo, né? Ponderar, medir, calcular, né? A parte de interiorização, de interiorização daquele sentimento. Nesse momento em que você já se emocionou, iniciou o trabalho de reflexão, quem começa a agir junto? A vontade. Ela começa a agir. A vontade começa a gritar: é isso mesmo, vamos trabalhando aí, mente, vamos trabalhando. Já se emocionou, agora vamos tentar entender a inspiração, processar a inspiração, porque nós precisamos mudar o jogo, virar o jogo. Vem o terceiro estágio, que é o bater. Aí esse estágio delicado é o mais complicado, e normalmente quando o sujeito morre na praia. O bater é a operacionalização. O senhor nós usaram muito essa palavra. O que é operacional? Operacionalizar. Sentiu,
meditou e agora? Agiu. Agiu. Nesse estágio, começa a funcionar uma força que é contrária à vontade. É o condicionamento. É um mau hábito. São em sentidos opostos. Na hora que você vai tentar tornar prático o que até então era emoção e entendimento, aí é uma luta íntima entre a vontade de realizar aquilo e o condicionamento que é ruim, o vício que vai trabalhar com, né? Vamos pensar? Sábado, eu durante 30 anos, todo sábado, depois do almoço, eu tomava cervejinha. 30 anos, todo almoço, todo sábado, né? Eu me condicionei aquilo. Só que agora eu despertei para as luzes espirituais, estou apaixonado pela doutrina espírita e me ofereceram uma tarefa. Eu fui no centro um dia e um coro de crianças me emocionou. Veja. Aí em seguida eu fui para casa pensando, mas que tarefa bonita que é educar uma criança, que trabalho bonito que é esse de dar evangelho para uma criança. Fui mentalizando aquilo, certo? Aí na semana seguinte eu voltei, o coordenador da casa falou, meu irmão, eu vi que você saiu emocionado aqui. Eu estava pensando, que coisa bonita que é trabalhar com as crianças. Aí o coordenador da casa fala assim, então vem ajudar a gente, nós estamos com falta de colaborador no passe, na distribuição de chocolate, de leite para as crianças, de trabalhar com música. Vem trabalhar. Vem, quando é que é? Sábado, depois do almoço. Chegou a hora de operacionalizar. Aí a minha vontade vai dizer o quê? Isso, abraça essa tarefa, vai ser importante para você. Mas o condicionamento vai estar no sentido oposto. Aí é indigesto, sabe? Aí Apocalipse, né? Acho que no capítulo 10 do Apocalipse, né? O anjo do Senhor entrega o livrinho para o João e fala, come, né? E o João, na linguagem metafórica, ele come o livrinho. O livrinho era doce na boca, mas era boldo, amargava o estômago. A doutrina espírita. Na hora que você está lendo, vendo uma apresentação musical é lindo, vendo psicografar é lindo, você se emociona, mas na hora de operacionalizar, aí é vício contra a vontade, condicionamento contra a vontade, aí é complicado. Vamos lá? É nesse momento de decidir se eu vou operacionalizar ou não que eu começo a definir os níveis de associação. Nós estamos falando de pensamento e vida de novo. Tem um capítulo chamado Associação. O que é associação? Vamos ver? Todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Vamos pegar aqueles 3 estágios anteriores? Ju, volta um pouco. Marcos, no estágio anterior. Vamos lá. No pedir, tem gente que se sensibiliza com um alívio? Tem gente que não sente nada? Tem. Forma 2 grupos diferentes. Tem o pessoal que se reúne para escutar a Tim Vanessa e tem o pessoal que não suporta aquilo. Não sente nada com aquilo. Depois, tem o pessoal que se emociona e morre aí. E tem o pessoal que se emociona e a música começa a trabalhar a consciência da pessoa, despertar para uma série de mudanças. Não tem? Formam 2 grupos novamente. Dois processos de associação. Tem um grupo que acha bonito, mas isso não mexe com ele, e tem um grupo que acha bonito e a canção leva ele a uma série de reflexões. Não é? Terceiro, bater. Tem o grupo que acha bonito, medita, mas não consegue pôr aquilo em prática, não tem? E tem um grupo que acha bonito, se emociona, medita e transforma aquilo em atitude positiva. São 2 processos de associação. Tem mais um processo de associação, um dentro do outro. Nessa luta entre a vontade e o condicionamento, existem aqueles em que a vontade vai vibrar de forma superior,
ela vai superar o condicionamento, e tem aqueles em que o condicionamento vai vencer. Desses que o condicionamento vai vencer, o vício vai vencer, cada um tem o seu vício diferente. Uns, o que vai me derrotar é o álcool, no outro, o que vai me derrotar é o dinheiro, no outro é a sexualidade, no outro é a ira, é a raiva, é a cólera. Em cada um vício diferente. As pessoas também se reúnem, se agrupam segundo o seu vício, segundo a sua pedra de tropeço, segundo o seu escândalo, sua armadilha. Certo? Pode passar. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Isso é lei da vida. A gente se reuniu aqui hoje, nas tardes de sábado, por associação, por afinidade. A gente cultiva os mesmos valores, as mesmas crenças, acredita nos mesmos ideais. Isso é associação. Nesse mesmo momento tem o pessoal reunido fazendo outra coisa, né? Tem o pessoal jogando buraco, tem o pessoal que está visitando museu, tem o pessoal que está assaltando banco. Lei de afinidade. Sentindo, mentalizando, falando, agindo. Você viu que o Emmanuel está voltando naquelas capítulos anteriores? Sentir, mentalizar, agir. Sentindo, mentalizando, falando, agindo, é a mesma coisa. Sintonizando-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Então a gente se afiniza também com desencarnados. Ninguém adultera sozinho. Ninguém enche a cara sozinho. Ninguém se encoleriza sozinho. Ninguém mente sozinho. Tudo por associação, tanto com o encarnado quanto com o desencarnado. Eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Não, seus parceiros, sócios, estão ali fazendo aquilo de errado junto com você. De um dia terminado, só um pouquinho. Da nossa faixa de simpatia. Por isso que a gente não gosta, por exemplo, de pessoas que superaram os nossos vícios. Pessoas que não têm mais aquele vício que eu tenho. São pessoas irritantes, não são? Né? Olha só, você é muito colérico, se encoleriza, fica irado o tempo inteiro. Tem coisa que te incomoda mais que uma pessoa calma? Uma pessoa irritante. Paulo Estevão, né? Olha só, Saulo está gritando com o Estevão. Quanto mais Saulo gritava com o Estevão, Paulo Estevão, mais baixo o Estevão falava. Uma hora, o Saulo falou, agora eu vou trazer ele para o meu lado. Ele quis fazer o Estevão se associar ao clima daqueles que usam a violência. Ele deu um soco no Estevão. Deu um soco no Estevão. Aí o Estevão levantou e perguntou para ele, o que eu te fiz? A raiva, o Estevão fala isso para ele, a raiva diverge da calma, da serenidade por isso. Nós vemos em dois mundos distintos. Aí que o Saulo ficou irritado mesmo por conta disso. Antipático, né? Tem muita gente que não gosta da gente porque a gente às vezes não reage a uma ofensa. A gente passa a ser antipatizado. A gente cultiva outros valores. Então é a questão da associação, né? Você vai ficar com raiva da pessoa por isso? Não vai, porque se você ficar com raiva da pessoa, você se associa a ela. Aí pronto, aí ela vai começar a gostar de você. Outra dinâmica. Uma dinâmica dentro da outra. Tudo dinâmica evolucional. No versículo 8, Jesus vai dizer assim: pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Ou será aberto, a gente vai subentender que entra, né? Se a porta abriu, você entra. Então nós temos 3 tópicos: receber, encontrar e entrar. O próximo passo. Receber. Bom, agora eu já consegui operacionalizar, não é? Receber é elevar-se. Quando eu começo a operacionalizar, começo a agir, começo a praticar, o meu padrão vibratório muda.
O bem, olha só o que a Maria vai dizer, que o bem que nós realizamos será o nosso advogado em qualquer tempo, em qualquer parte. Porque muda o nosso padrão vibratório. É um impulso vibratório ascensional. Isso é ascensão. Você começa a despregar o pé no chão e colocar o pé no próximo degrau da escada. Encontrar é associar-se. Se você mudou de degrau, você se associou a um outro patamar de vida comunitária. Ah, mas eu estou no meio da guerra lá do Estado Islâmico. Mas mentalmente você se associou a quem? A esfera de Estevão, a esfera de Abigail. Está lá e está calmo. Enquanto tem pessoas que sentavam do lado do Chico e se pudesse estrangular o que furou a fila na frente dele, estrangulavam. Então são patamares de associação diferentes. E o entrar? Aí quando você entra mesmo, aí é um processo mágico de eterização. Aí você já está sublimando, né? Você já saiu do topo e bateu asas. Estrutura perispiritual qualificada. Aí não é a nossa estrutura perispiritual, é outra. Ela é sutil, ela é rarefeita. Aí voa. Mas não é volita, não. Tem um volitar lá nos livros da Luiz, é outra coisa. É viajar mundos. É o viajante lá do Denis, né? Viajante do universo. É aquele que faz viagens interplanetárias. É outro nível de vida espiritual, né? Agora, nessa perspectiva, a gente tem esse conselhozinho para dar ali, ó. Para se elevar, orar. Para manter a associação, a sintonia com as esferas superiores. Vigiar. Orou, vigiou, na hora de vivenciar aquilo, aí é testemunhar. Não tem um anjo que não, né, tenha pisado o chão, tenha sujado os pés com a terra do mundo para testemunhar o amor e a sabedoria. Vocês devem ter pensado até agora, faltando 5 minutos, o que isso tem a ver com transição planetária e com exílio? Tudo. Qual foi a última coisa que nós vimos no slide anterior? Eterização. Melhoria do padrão vibratório, qualificação perispiritual. Mudou a mente, poliu, mudou o coração, melhorou o padrão mental. Melhorou o padrão mental, o perispírito começa a ficar diferente, começa a vibrar energia diferente. Pulsar de maneira diferente. E aí a gente vê aqui o que é um mundo de transição planetária. Em provas e expiações, nós temos um patamar onde a densidade vibratória é grosseira e temos um patamar onde a densidade vibratória é sutil. Onde é que está a maioria da população planetária? Grosseira. Então a psicosfera, como estão exalando o fluido grosseiro, a psicosfera do planeta é densa. Os planetas com comunidades espirituais superiores estão orando por nós. Sabia? Nós não fazemos prece para Bagdá? Aqui? Está tendo uma guerra civil, um terremoto no Nepal. O que nós fazemos? Oramos por eles, né? O pessoal de Júpiter, gente, sabe que a coisa aqui é feia. Então eles estão lá, vamos endereçar orações aos nossos irmãos da Terra, né? Que estão lá chafurdados em sacolas e sacolas de compra no shopping center, enquanto um outro irmão dorme na calçada, no frio. Eles estão lá rezando por nós. Certo? Só que a psicosfera é tão densa que a gente não assimila nem 20%, ou não assimilar nem 20% dessas orações. A psicosfera é refratária. O que vai acontecendo? À medida que a flanelinha vai agindo e o vidro vai limpando, a luz divina vai incidindo sobre a mente, ela vai refletindo aquilo e vai mudando o padrão vibratório pessoal. Aí o pessoal vai pulando o degrau de cima. O que é o mundo de regeneração? É quando ainda tem gente com padrão vibratório grosseiro. Mas quando uma parcela maior da humanidade vibra de forma sutil. Isso é regeneração. E mundos felizes ou ditosos? Todo mundo está lá em cima.
Todo mundo vibra de forma sutil. Nós estamos, sabe onde? Nessa barreirinha aqui do meio, ó, na transição, no meio a meio. Então parte da terra já vibra no bem, parte da terra ainda vibra no mal. Em favor do bem, a mudança vibratória da terra vai começar a se operar. A psicosfera do planeta vai mudar. Por enquanto ela é grosseira, é densa, mas vai começar a vibrar. E os recalcitrantes? Diz que uma vez tinha uma história interessante, acho que a Adelina Silveira que conta isso, não sei, acho que é, né, das formiguinhas, né? Tinha umas formiguinhas que tacavam as roseiras do Chico. E aí o jardineiro falou: seu Chico, nós vamos ter que matar elas tudo, porque elas vão acabar com as roseiras do senhor. E o Chico falou assim: não, filho, deixa que eu vou conversar com elas, não usa veneno ainda não, eu vou conversar com elas. Aí o Chico foi lá, conversou com as formiguinhas, minhas irmãs, a nossa amiga Rosa, ela está aqui para nos servir, né? Como só as folhinhas, mas não ataque as pétalas não, como só o necessário, eu fui conversar com as formiguinhas. E foi embora. No outro dia, não sei se é bem assim a história, não, estou parafraseando. No outro dia o jardineiro volta lá. Ô seu Chico, o senhor conversou com ela, mas não adiantou não. Não, meu filho, não, ainda tem umas 4 ou 5 lá. Ah, meu filho, essas aí são as recalcitrantes, essas aí vão ter que sofrer a ação do veneno. Essas aí, o senhor pode tacar o veneno agora, que essas aí são teimosas, né? Então é claro que nesse processo de transição planetária, tem espíritos tão endurecidos, a face do espelho é tão fosca, é tão imunda, que eles não conseguem refletir a luz divina a contento, no nível que a casa planetária ela exige. Aí tem que reencaminhá-los para orbes, para planetas, onde o padrão vibratório, onde a densidade da psicosfera é compatível com a deles. Isso é exílio. Vamos ver como é que isso é trabalhado nas 3 revelações? Primeiro em Moisés. E todas as nações dirão: por que o Altíssimo agiu desse modo com essa terra? Tem gente que fala assim: nossa, mas Deus vai exilar espírito em planeta primitivo, por que ele vai agir assim? A resposta é: que significa o ardor de tão grande ira? E responderão: é porque abandonaram a aliança que o Altíssimo Deus dos seus pais havia concluído com eles, quando os tirou da terra do Egito. Terra do Egito é escravidão. Qual que é o estágio evolutivo onde a gente só obedece? O instinto, a animalidade. A gente não saiu do instinto? Saiu do instinto, mas estabeleceu uma aliança. Olha, te libertei do instinto, você adquiriu a racionalidade e a emotividade plena, só que agora você tem uma aliança comigo. Qual que é a aliança? Ser a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, ser o espelho. Refletir. Essa é a aliança. Qual é o compromisso de Abraão com Deus? Povoar, não é assim? Ter vários filhos, o pai de todos. Conta, Abraão, as estrelas do céu. Essa é a tua descendência. Que toda a terra seja filho de Abraão. Esse é o compromisso. Tem uns que não quiseram ser filho de Abraão. Tem uns que desonraram a aliança. Eles foram servir outros deuses e os adoraram. Deuses que não conheciam, que ele não lhes havia designado. Servir outros deuses. Falamos no mês passado. Idolatria, politeísmo. Boa parte da humanidade, e por isso que a regeneração, o período em que eles vão ter que mudar de padrão espiritual, mas boa parte da humanidade ainda cultua outros deuses, junto com o Deus espiritual. Então nós ainda somos, nós estamos falando, até nós, somos a chamada raça adúltera. O que é a raça adúltera? Tem o esposo, mas flerta com outros. Então nós amamos a Deus, Deus espiritual, Deus de Israel, Deus Pai do Universo, mas também adoramos nossa carreira profissional, adoramos, de adorar, cultuar, adoramos
a nossa casa, adoramos nosso carro, adoramos os cargos nos centros espíritas, cultuamos, somos adultos. Mas existem povos absolutamente idólatras, corações absolutamente idólatras. Eles só cultuam os deuses de pedra. Só cultuam deuses de pedra. Então, a ira do Eterno se inflamou contra essa terra, fazendo-lhe sobrevir toda a maldição escrita nesse livro. O Altíssimo os arrancou do próprio Sol, do planeta, com ira, furor e grande indignação, e os atirou numa outra terra. Gente, isso aqui é Deuteronômio. Você está falando do quê? Exílio. Mas está cifrado. Aí durante muito tempo você acreditou que estava falando do exílio da Babilônia, do exílio do povo de Israel, mas Israel é o mundo inteiro, Israel é a humanidade. As coisas escondidas pertencem ao Altíssimo nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Prática, operacionalização. Leu a lei, sentiu a lei, meditou sobre a lei, em seguida, eu não vim combater a lei, mas dar-lhe cumprimento. Cumprir. Prática. E Jesus, como é que ele fala do exílio? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo, onde está cheia. Puxam-na para a praia e sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. O que é bom e o que não presta. Assim será o fim do mundo. Não é fim do mundo físico, é fim do mundo de provas e expiações. Virão os anjos, autoridades sublimes, governadores do orbe, eles vão interagir com a comunidade mais intensamente, e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, que é o que a frase que a gente iniciou. Para encerrar, passa um minutinho, mas para encerrar com Kardec agora, vai lançar luz sobre isso que Jesus falou, nós temos um problema. Coitado desses espíritos. Os corações que estão aqui e que permanecerão, que herdarão na terra, não vão sofrer de ver esses corações irem para um orbe inferior? Não, porque há uma compreensão de que não é um aniquilamento, é um processo de aperfeiçoamento mais ostensivo. A terra não pode esperar esse processo de tratamento, então vai para o CTI, para o UTI. Vai viver de forma mais intensiva o polimento da face do espírito. Olha o que Kardec diz lá no livro A Gênese. À primeira vista, olhando assim superficialmente, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Eles estão indo para um mundo onde não inventou a roda, mas diz que o espírito não retrocede. Como é que é isso? Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. Eles vão para o mundo primitivo, mas eles não se tornaram primitivos. Pelo contrário, eles vão para o mundo primitivo para poder superar o que ainda é primitivo neles. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se acha colocado. Então, um espírito que aqui na Terra inventou bomba, vai para lá, em vez de ajudar a inventar a roda. O espírito que aqui inventou o fuzil, continua a inventar novos fuzis, vai para lá ajudar a inventar, a vara de pescar. Porque eles moralmente estão naquele patamar, mas intelectualmente não. Ele está na situação do homem que
se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Então, uma degeneração social é a incapacidade de conviver com aquela sociedade que se adiantou. Vai ver em outra sociedade, onde o padrão de vida é similar. Agora, intelectualmente, ele tem muito a contribuir para o órgão inferior, para o órgão primitivo. É o que vai acontecer. E é só com os líderes, viu, gente? Tem aquele negócio, você está jogando xadrez, você precisa comer todas as peças. Comer não, que o pessoal do xadrez não gosta, é capturar, né? Comer é dano, xadrez é capturar. Você precisa capturar todas as peças para você vencer o jogo? Não, qual você tem que capturar? O rei. Então você tem lá 100 mil espíritos. Tem um lá que, se você tirar aquele, os outros 100 ficam perdidos. No que eles ficam sem chão, eles se tornam aptos a sofrer a influência dos bons. Aquele lá é o que bagunçava o coreano, sabe? Aquele lá é o que perturbava o nosso dia feliz. Então ele é que vai ser exilado, não é todos. O resto vai permanecer aí, nós vamos conviver com eles durante muito tempo. Até porque nosso espelho ainda precisa de um retoque final. Tá bom? Isso é o exílio, gente. Nós usamos hoje pensamento e vida para a gente entender que o aperfeiçoamento da Terra para o mundo de regeneração não é mais que um processo de reestruturação da vida mental. Sentir, pensar e deixar que a vontade nos ajude a transformar ideia, pensamento em ação, em operacionalização e vivência concreta dos valores de Jesus. Bom? Obrigado, gente.